Parecer da Comissão Processante referente ao processo número 195/2011-A. A Comissão Processante, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, tem por parecer, após a análise de defesa prévia com referente ao processo número 195/2011-A, denúncia contra o prefeito Dr. Jorge Mário Sedilacek, pelo prosseguimento da denúncia, solicitando a aprovação do plenário dessa egrégia Câmara. Comissão Processante, 23 de agosto de 2011, vereador Major Anderson, vereador Dr. Habib, vereador Cláudio Melo. Senhor presidente, boa noite. Senhores vereadores, boa noite. Vereadora doutora Cláudia, imprensa, contribuintes, cidadãos e cidadãs. Senhor presidente, até antes de fazer a intervenção, a minha questão de ordem que eu queria fazer é até para ver se os representantes da fibra, que o senhor chamou nominalmente, já se encontram aí mesmo. Foi confirmado. Foi confirmado? Bom, está confirmado. Acho que, na verdade, eu usei aqui até eu não vi ninguém se manifestar. Assistência. Quando Vossa Excelência falou nominalmente, o representante, eu gostaria de pedir para o Redê. até para confirmar, porque aí a gente tem tranquilidade, porque se não tiver a representação aí, né? Então é o seguinte, senhor presidente, eu mantive a minha inscrição por dois motivos. Primeiro, para reiterar aqui, né, a minha posição muito clara. Eu já fiz 2 pronunciamentos nesse plenário, falando da defesa das eleições diretas. E até disse que, para legitimar e acabar com a crise política no município, é fundamental que o voto popular seja exercido nesse momento que a gente atravessa na cidade. E aí, com muita tranquilidade, eu vi alguns argumentos contrários às eleições diretas, alguns argumentos jurídicos, que eu não quero entrar nessa seara, porque tem tese e tem parecer para as duas posições, tanto com eleições diretas quanto indiretas, mas eu fico com a tese da eleição direta. Mas os argumentos políticos, que isso traria uma despesa muito grande para os cofres públicos, que a população precisa ser atendida, a população não está querendo votar. Eu não vejo isso na rua, não. Ao contrário, a população está exigindo poder votar. É óbvio, foi falado aqui, a competência não é dessa casa, não. O decreto 201, no seu artigo 5º, determina que após a realização de todo o rito processual da processante, não querendo ser redundante, diz aqui, concluído o julgamento, o presidente da Câmara proclamará imediatamente o resultado e fará lavrar a ata que consigne a votação nominal sobre cada infração e, se houver condenação, expedirá o competente decreto legislativo de cassação do mandato do prefeito. Se o resultado da votação for absolutório, o presidente determinará o arquivamento do processo. Em qualquer dos casos, o presidente da Câmara comunicará à Justiça Eleitoral o resultado. A preocupação que eu vejo na sociedade é porque surgiu boatos, e eu quero crer que foram só boatos, que estava se articulando de forma casuística a mudança na lei orgânica. Então, pelas manifestações, pelo menos de alguns aqui no plenário, eu estou vendo que está se consolidando aqui uma posição de que as eleições diretas precisam acontecer. Isso é muito positivo. E eu acho que é importante a gente registrar isso. Senhor presidente, então, eu quero deixar muito claro não só a posição do nosso mandato, e naquela oportunidade que eu me pronunciei, eu disse que o Partido dos Trabalhadores iria se reunir na sexta-feira seguinte, e também a posição é muito clara defendendo as eleições diretas, no caso da vacância ainda esse ano, como determina o artigo 56 da Lei Orgânica e a própria Constituição Federal, que dá autonomia aos municípios para legislarem através das suas constituições municipais. Então, senhor presidente, para encerrar, eu queria aproveitar e fazer um convite não só aos vereadores, mas também ao plenário. Amanhã nós teremos mais uma edição do nosso gabinete de rua, às 13 horas, na Calçada da Fama, com a presença do deputado federal Alessandro Molon. Molon vai vir aqui para participar do gabinete de rua,
tem nos apoiado, tem nos ajudado, e também terá um encontro com o Conselho da Juventude à tarde também para bater um papo sobre o papel do jovem na política, e todos estão convidados para mais essa edição ali na Calçada da Fama, na esquina com a Travessa Ranulfo Fel. Então, muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, requeremos que depois de ouvido o plenário, seja convocada uma sessão extraordinária, logo após o encerramento da sessão ordinária, para discussão e votação do parecer da comissão processante relativo ao processo número 195/2011-A, que se encontra na ordem do dia, na sessão ordinária. Sala das sessões, 25 de agosto, segue a assinatura do vereador. Em discussão, em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Tendo em vista a aprovação, peço ao primeiro secretário que faça a leitura do edital. Edital. O vereador Cleiton Valentim, presidente da Câmara Municipal de Teresópolis em exercício, usando as atribuições legais que lhe são conferidas, torna público que a reunião extraordinária do dia 25 de agosto de 2011 terá a seguinte ordem do dia: discussão e votação final da proposição abaixo. Parecer da comissão processante sobre o prosseguimento da denúncia com referência ao processo número 195/2011-A, denúncia contra o prefeito Dr. Jorge Mário Sidlacek, Câmara Municipal de Teresópolis, 25 de agosto de 2011. Cleiton Valentim, presidente em exercício. Parecer da comissão processante referente ao processo 95/2011-A. A comissão processante, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, tem por parecer, após a análise da defesa prévia com referente ao processo número 195/2011-A, denúncia contra o prefeito Dr. Jorge Mário Sidlacek, pelo prosseguimento da denúncia, solicitando a aprovação do plenário dessa egrégia Câmara. Comissão processante, 23 de agosto de 2011, vereador Dr. Habib, vereador Major Anderson, vereador Cláudio Melo. Em discussão, em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que leia os atos da comissão processante. Inícios de procedimentos a serem adotados pela comissão processante. Atos da comissão processante. Ofício ao Executivo Municipal solicitando cópia do contrato de contratação do advogado André José Kozlovski, certidão de inteiro teor do processo de pagamento da contratação do referido advogado, cópia do ato de inexigibilidade número 002/2011 da contratação do referido advogado, cópia dos precatórios judiciais em execução com risco de sequestro imediato que foi resolvido pelo advogado contratado, cópia de todos os precatórios em execução que tinham nessa época na prefeitura, cópia do DBI do apartamento comprado pelo prefeito Jorge Mário, solicitar ao Tribunal de Contas da União, Controladoria da União e Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro os relatórios referentes ao uso de verbas da Prefeitura de Teresópolis com a tragédia. Solicitar à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro cópia dos depoimentos que apuram denúncias de pagamento de propina envolvendo a Prefeitura de Teresópolis. Solicitar cópia dos depoimentos à Comissão Parlamentar de Inquérito desta Câmara com referência a esta denúncia. Solicitar ao Tribunal de Contas do Rio de Janeiro o parecer do julgamento de contas do ano de 2009. Solicitar ao Executivo de Teresópolis a legislação sobre as obrigações do Procurador-Geral. Solicitar à CPI da Câmara de Teresópolis cópias dos depoimentos do advogado Dr. André José Kozlovski, empresa RW, Vital, ex-procurador Dr. Antônio Geraldo e doutora Ana. Horário das oitivas, terças-feiras às 17 horas. Anderson da Conceição Silva, presidente da comissão processante. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora doutora Cláudia, escrevi aqui porque para mim não é surpresa
a falta de respeito dessa OS, não só com essa casa, com a população, com os trabalhadores e trabalhadoras. Eu alertava e alertei isso no dia 12 de agosto do ano passado, quando entrou nessa casa um projeto de urgência urgentíssima para aprovar no toque de caixa esse modelo de gestão da OS. Eu me lembro que eu alertei, pedi que retirasse de pauta, para que a gente pudesse debater melhor, e lamentavelmente eu não fui escutado e a maioria da casa aprovou a gestão via OS. E eu fico muito feliz, eu vejo com humildade as pessoas reconhecendo o equívoco, e eu acho que isso é bom para a democracia, é positivo, né? Quando a gente reconhece esse equívoco e volta atrás, e a gente tem condição de revogar esse modelo de gestão que faz mal pelo Brasil afora. Em relação às denúncias, né, essa notícia dos remédios que foram encontrados, eu queria registrar aqui que o Conselho de Saúde, que foi combatido pelo prefeito afastado, dizendo que não atua, que estava irregular. Eu não recebi ainda, mas eu estou com várias denúncias protocoladas no Ministério Público denunciando o caso dos remédios que esse Conselho de Saúde fez. Esse que dizem que é omisso. Eu tenho toda essa documentação. Acabei de saber que o secretário de Saúde, que foi nomeado, está lá na reunião do Conselho de Saúde, depois de 7 reuniões ordinárias que a gestão não se fazia presente, porque ficava brincando, gastando energia, brigando com o Conselho, os remédios lá estragando. Então, a informação que eu tenho é que foi uma reunião extremamente positiva, né? Parece que a gestão vai mudar a relação com o Conselho de Saúde. Parece que virá para essa casa na próxima terça-feira o projeto de lei discutido democraticamente, construído no Conselho por mais de 1 ano e meio, né? Parece que será encaminhado para ser votado aqui, para que a gente possa chamar a conferência, a 10ª Conferência Municipal de Saúde, para que a gente possa realmente implementar o Plano Municipal de Saúde, que é fruto do debate democrático, com os profissionais de saúde, com os usuários, com todos os atores que querem uma saúde melhor. Senhor presidente, eu quero me solidarizar aqui com todos esses trabalhadores e trabalhadoras. Eu acho que é para ontem, mesmo tendo qualquer tipo de sanção no contrato, a primeira atitude que nós temos que tomar aqui é a revogação da lei das OS, que aí evita qualquer contratação futura, e fazer a contratualização. A contratualização com os prestadores de serviço do município é fundamental e é prioridade. E aí, para concluir, a gente sonha com a saúde pública, com o profissional da saúde pública concursado, valorizado. Mas a gente sabe que isso é um sonho um pouco distante. Nesse momento, eu fico pensando, se a FES não aceitar, ou se outra prestadora não aceitar, por exemplo, como é que a gente fica? A prefeitura tem que chamar a responsabilidade para si e tocar a saúde. E como é que se faz isso? Valorizando o profissional. Então, isso é um sonho, vamos dizer assim, eu não quero dizer que seja uma utopia, mas eu sonho que um dia nós tenhamos a saúde pública mesmo, que não haja necessidade de terceirizar, para que o médico da prefeitura seja valorizado, para que o enfermeiro da prefeitura seja valorizado, para que o atendente seja valorizado como servidor público. Só que nesse momento nós sabemos que temos que fazer uma transição, né, e atender a população. E eu confesso que eu fico extremamente feliz quando eu recebo uma notícia que parece que a gestão está mudando aí a relação com o Conselho de Saúde. E para concluir, eu quero deixar muito clara a minha posição e a posição do Partido dos Trabalhadores em relação ao governo Arley. A nossa posição é de total independência ao governo Arley. Nós não indicamos nenhum secretário e não fazemos parte do governo. Entretanto, queremos ajudar a cidade. O Partido dos Trabalhadores, no nosso mandato, estará votando a favor de todas as propostas que o Executivo mandar para essa casa,
que nós avaliarmos, que seja em busca do bem comum e da boa política. Mas quero deixar muito clara a nossa independência aqui, porque quando nós avaliarmos que o Executivo estiver errando, nós iremos apontar democraticamente esses erros para que ele possa reavaliar e corrigir. O que nós tentamos fazer durante os 2 anos que apoiamos o governo, que a gente ajudou a eleger, e que, lamentavelmente, nós nunca fomos escutados. Fazíamos a crítica intra-governo por lealdade, não fazíamos a crítica publicamente. Mas, lamentavelmente, não tivemos força para mudar os rumos do governo que foi afastado. Então, a minha solidariedade, e eu fico extremamente feliz também de ver a disposição dos meus pares para que a gente revogue essa lei das OS e que a gente aprove a lei do Conselho Municipal de Saúde, que democratiza a relação, o controle social e a paridade. Muito obrigado, senhor presidente.